A situação do Lorival é muito grave. A pressão arterial dele está caindo e nós estamos aplicando noradrenalina para que essa pressão se normalize. Naquele momento eu liguei para minha mãe, eu dobrei o joelho ali na sala, nós começamos a orar. E no dia seguinte, era um domingo, eu recebo uma ligação telefônica. O médico disse: olha, a pressão dele está normalizada, mas ele vai continuar internado. Chegou dia 1º de janeiro de 2021, eu preguei aqui à tarde. Quando acabou a culto, eu fui para casa, tomei um banho, me jantei, e de repente, um dos cuidadores que estava lá, o Maurício, por favor, passe à frente para você contar. O Maurício liga para mim e fala: Débora, o Lorival está vomitando sangue e também colocando sangue pelo nariz. Eles levaram ele para a UTI e pediram que eu saísse da sala para que realmente eles pudessem socorrer. E ele foi levado à UTI e estava tendo hemorragia pulmonar e nasal. Bom, Maurício, você estava naquele momento, você me ligou. Conte aos irmãos em rápidas palavras o que aconteceu naquele momento. Uma boa tarde aos irmãos. Eu sou Maurício, um dos cuidadores do pastor Lorival. Eu acho que há uma peculiaridade que eu preciso dizer a vocês, é que eu tive uma educação cristã muito tradicional. Esse universo aqui de vocês é muito distante para mim. E essa boa nova do Evangelho sobre curas e milagres é uma coisa que até então eu não tinha acesso. Antes de trabalhar com o pastor Lorival, eu me lembro de, ao ler o Evangelho, eu disse para Jesus: olha, então eu não sou crente, porque tudo que eu estou vendo aqui no Evangelho, eu não vi com os meus olhos na minha vida. E as coisas confluíram na minha vida para que eu tivesse um encontro com o pastor Lorival. E nesse dia que eu vou relatar para vocês, na UTI do hospital, foi quando eu percebi esse operar de Jesus na vida do pastor. Ele muito debilitado, lutando todos os dias. A propósito, eu acho que eu nunca conheci alguém tão aguerrido, alguém tão determinado, alguém tão guerreiro como o pastor Lorival. E ali, após mais um procedimento de aspiração, aparentemente havia ocorrido tudo bem, o pastor Lorival começa a sentir uma falta de ar muito grande. Eu percebo, já me desespero, toco a campainha e já saio para anunciar às enfermeiras, aos médicos plantonistas. Eles rapidamente entram na sala e constatam que o pastor estava tendo uma broncoaspiração. Inicia-se ali os procedimentos padrões, ele é lateralizado, mas não se estabiliza. A coisa ia piorando, ia cada vez mais entrando novos profissionais, mais gente, aquela sala ficou minúscula, até que pediram: tira o menino daqui. Me pediram para sair daquele lugar. Eu, relutando para sair, de costas, olhando distante, pude ver a expressão pálida e o pastor Lorival vomitando sangue, saindo sangue pelas narinas. E a sensação que eu tive é que eu estava contemplando a face da morte. As minhas pernas bambearam, e veio essa sensação de impotência. Eu não posso fazer nada, me tiraram de lá. E eu orei a Deus, eu falei: Pai, se eu pudesse fazer qualquer coisa aqui, eu faria. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Por favor, Pai, faz alguma coisa pelo pastor Lorival. Eles não me deixaram nem ficar vendo de longe, me colocaram para fora da UTI. E eu fiquei com os ouvidos encostados na porta para ver se pelo barulho eu entendia o que estava acontecendo. Era muito barulho, os equipamentos da UTI são muito barulhentos. E naquele momento, em meio a tanto barulho, eu ouço um silêncio absoluto. Absurdo. Eu não conseguia nem ouvir a minha própria respiração. E eu olhava para um lado, olhava para o outro para tentar entender o que estava acontecendo, de onde vinha todo aquele silêncio. E quando eu tive a percepção de que Jesus passava diante de mim, e no meu coração
vem o seguinte versículo: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia! Naquele momento meu coração se encheu de paz. Em gratidão eu elevei minha oração a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, porque eu sei que por onde o Senhor passa, a morte não resiste. Onde o Senhor se apresenta, é impossível que haja óbito. E posteriormente, depois de cerca de 3 horas, me permitiram entrar outra vez ali na UTI e eu me dei conta do que havia acontecido. Foi removido um coágulo de um dos pulmões do pastor Lorival, de cerca de 30 centímetros. O pulmão, um dos pulmões dele, ficou repleto de sangue. E diante do raio-x, eu vi um dos médicos dizerem, né, foi um milagre. Foi um milagre. Eu queria que você relatasse o hino que eu vou cantar aqui hoje. Quando você voltou para a UTI, você que não tinha visto mais, você nunca tinha visto milagres na sua vida, o Senhor te permitiu trabalhar com o Lorival, com a gente, para que você visse um milagre de uma ressurreição. Você realmente viu com seus próprios olhos que o nosso Jesus, aquele que você leu nos evangelhos, é aquele que operou na vida dele. Você voltou para a UTI, o que aconteceu? Meus amigos, se você leu o Evangelho, você sabe que toda vez que Jesus operava, as pessoas se emocionavam, saltavam, se alegravam, não conseguiam se conter. E foi essa a minha sensação. Eu estava numa alegria e numa gratidão a Deus, e num contentamento e numa felicidade, e me surgiu uma inspiração de uma melodia, de uma letra, e ali eu louvava e adorava a Deus pelo milagre que Ele havia feito. Um coração muito grato. E é daí que surgiu essa canção que a irmã Débora se refere. É isso, irmãos. Muito obrigada, meu Maurício. Então, aquela pessoa que procurava um milagre, que saísse das páginas da Bíblia, que fosse revelada na vida real, isso aconteceu. Está cada dia Irmãos, se esperando para a glória de Deus. No dia seguinte de manhã, eu levei um susto, porque às 6 da manhã, depois dessa hemorragia, ele voltou para a UTI, estava praticamente, assim, estava com os aparelhos, mas não estava tão grave. O médico liga para mim e disse: Débora, agora é cedo, mas eu preciso falar para você, o Lorival não está bem, ele está com isquemia mesentérica. E eu não sabia o que era isso. Eu perguntei: doutor, o que é isquemia mesentérica? Ele disse: o fluxo de sangue e oxigênio pararam de funcionar no intestino. Ele está em estado grave e que você tem que torcer para que o corpo reagisse, que reaja, porque em poucos dias vai começar a falência de órgãos. Então o médico nos chama novamente, chama a mim, toda a minha família, que quer conversar conosco. Novamente o médico propõe: Débora, o Lorival está sofrendo demais. Você acabou de chegar e os rins começaram a parar de funcionar. Vai começar a falência de órgãos. Não vamos deixar o Lorival sofrer, vamos sedá-lo. Assim ele não vai ver nada disso. E um dos meus filhos disse: como você diz descansar, fazer meu pai descansar, o que o senhor quer dizer com isso? Ele disse: vamos dar um sedativo bem forte, e assim ele vai descansando. Que situação horrível. Para os médicos era uma situação irreversível. Em poucos dias ele estaria morto, em 6 dias na previsão médica. Que agora não somente o intestino, mas os rins já não estavam funcionando bem. Então, naquele momento que ele falou assim: venha para cá para despedir do seu esposo, eu não fui. Eu vim aqui para o santuário do nosso templo. Quando entrei no santuário, eu derramei toda a minha alma diante do Senhor, me humilhei, falei: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Orei 1 hora ali, voltei para minha casa. No dia seguinte, domingo, os meus sogros, pastor Vicente, irmã Firmina, e alguns dos meus cunhados foram até a UTI visitá-lo, como se fosse já praticamente
a despedida. Chegou a segunda-feira, meu esposo estava na mesma situação. O rim já estava parando, ele tinha urinado apenas 70 ml naquele dia. Eu liguei para o pastor Jorge Tenório. Pastor Jorge, por favor, vá até a UTI, ungir o meu esposo com óleo e vamos orar. Irmãos, vocês não imaginam o que aconteceu. Pastor Jorge chegou lá no hospital, eu subi com ele até a UTI e ali nós começamos a orar. Estava um silêncio absoluto, todo mundo quietinho. Irmãos, Pastor Jorge colocou 5 minutos de oração sobre a cabeça do Lorival. De repente eu comecei a ouvir um barulho como se fosse de bolhas. Bolhas. E eu olhei, abri o meu olho. O intestino dele estava se movimentando. Aleluia. Começando a se movimentar. Glória a Deus. Naquele momento eu fiquei tão alegre. Eu falei, médicos, doutores. Eu corri até o centro, onde estava o balcão, onde tinha um médico plantonista, socorrista. E eu falei, o intestino do meu esposo está funcionando de novo. O intestino do meu esposo está funcionando de novo.